Por que os adventistas falam tanto do sábado? Será que estamos presos ao Antigo Testamento? Ou será que, na verdade, o sábado não foi dado exclusivamente para os judeus? Bom, amigos, o sábado foi santificado por Deus na criação e não no Monte Sinai. Ele foi instituído para o homem, pois Deus o entregou a Adão e Eva, os quais não eram judeus, mas sim foram os pais de toda a humanidade. O sábado foi entregue para o homem guardá-lo e nele descansar, quando nem sequer o pecado havia entrado neste mundo. Ele teve origem quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó capítulo 38, versículo 7. Ele foi dado para ser um dia santo, quando pairava sobre o mundo a divina paz, pois a terra estava em perfeita harmonia com o céu, quando Deus descansou da sua obra no sétimo dia. E também o abençoou e o santificou para o santo casal e também para os seus filhos. Então, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. E ele repousou para se alegrar na perfeição da sua concluída obra. O descanso que nós conhecemos hoje deriva do pecado. Mas Adão, antes da sua transgressão, ele não conhecia nenhuma fadiga. Portanto, a princípio, o sábado não havia sido dado ao homem para que ele repousasse das labutas da semana. Mas ele era o dia em que o homem deixava de lado as suas tarefas convencionais a fim de contemplar a criação de Deus. E dessa forma, o sábado se tornaria um memorial da criação, no qual Adão, o príncipe da terra, e toda a sua família de geração em geração santificariam o sábado, ou seja, separaria o sétimo dia para honrar e glorificar aquele que havia criado a terra e tudo que nela há. Dizem as Escrituras: fez lembradas as suas maravilhas. Salmos 111, versículo 4. As coisas que estão criadas declaram as suas coisas invisíveis. Desde a fundação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade. Romanos 1, versículo 20. Amigos, todas as coisas foram criadas por Cristo. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículos 1 a 3. Não é à toa que Jesus se diz ser o Senhor do sábado, pois ele o criou, e ele mesmo ordenou que toda a humanidade, começando por Adão e Eva, viesse a guardá-lo. Amigos, foi o próprio Cristo que no Monte Sinai relembrou o sábado para os descendentes de Adão, os judeus. Quando Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente, dizendo para que ele retornasse ao Egito a fim de livrar o seu povo, ele diz a Moisés que quem o estava enviando era o Deus Eu Sou. Quando os judeus pegaram pedras em suas mãos, a fim de atirá-las em Cristo, eles somente fizeram isso porque Jesus havia declarado que antes de Abraão, o seu nome era Eu Sou. João 8, versículo 58. O grande Deus Eu Sou, quando esteve nessa terra para revelar o caráter do Deus triuno, ele declarou abertamente que até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus 5, versículo 18. E falando a respeito do cumprimento dessas palavras de Cristo, o apóstolo Pedro declara o seguinte: o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quando Jesus se referiu à imutabilidade da lei, ele estava apontando para o dia da sua volta. E o apóstolo Pedro, ele confirma nestas suas palavras que os céus e a terra somente passarão na segunda vinda do Senhor Jesus.
Portanto, meus irmãos, nenhum i ou tio podem ser alterados da lei eterna de Deus. E se nada pode ser removido ou alterado da lei de Deus, o que dizer para aqueles que insistem que o sábado, assim como todo o restante da lei, foram abolidos? A resposta a tais pessoas vem do próprio Jesus. Ele diz: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, versículo 19. Amigos, o sábado estava incluído na lei que foi dada no Monte Sinai. Mas não foi ali que primeiramente Deus o relembrou para os israelitas. Veja que no caminho para o monte, o sábado já era guardado. E quando alguns o profanaram, o Senhor os repreendeu dizendo: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo 16, versículo 28. Sábado significa descanso. E Deus repreendeu os hebreus porque eles estavam profanando os sábados, ou seja, os descansos de Deus. Deus não os repreendeu naquele momento por eles estarem profanando os descansos dos judeus. Os sábados dos judeus, ou seja, os descansos dos judeus, foram dados no Monte Sinai e escritos não em tábuas de pedra, mas em rolos de papiro. E eles não foram colocados dentro da Arca da Aliança, amigos, mas eles foram colocados ao lado da Arca. Deuteronômio capítulo 31, versículos 24 a 26. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a lei de Moisés, juntamente com os sábados dos judeus, foram abolidos. Mas após Jesus, nosso sumo sacerdote, ressuscitar e subir aos céus, ele adentrou no santuário celestial, do qual o santuário da terra era apenas um modelo, conforme as palavras do apóstolo Paulo em Hebreus, no capítulo 8, versículo 5. E em Apocalipse, amigos, capítulo 11, versículo 19, nos é dito: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Amigos, Jesus, o nosso sumo sacerdote, se encontra exatamente agora no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário, o qual não foi feito por mãos humanas, mas pelo poder divino. E o profeta João, em santa visão relacionada aos últimos dias, viu que no verdadeiro santuário existia a verdadeira arca da aliança. A lei de Deus é eterna, irmãos, e ela se encontra no verdadeiro tabernáculo, dentro da verdadeira arca da aliança. Os verdadeiros querubins da guarda estão velando no céu a santa lei. E o verdadeiro Shekinah, a verdadeira presença gloriosa de Deus, se encontra sobre sua lei no céu, pois Deus mesmo está entronizado no Santo dos Santos do tabernáculo celestial. E é por isso que em Isaías, no capítulo 66, versículo 23, diz que de um sábado até outro sábado, os habitantes da terra renovada e do novo céu irão adorar perante o Senhor. Porque a lei de Deus é eterna, bem como o sábado do quarto mandamento também é o eterno memorial da criação de Deus. E sendo assim, toda a carne, ou seja, todos os seres criados irão à presença do Senhor no dia do sábado, para de uma maneira especial o adorarem no dia do repouso. Amigos, o Novo Testamento não reconhece a abolição da lei eterna, mas somente a abolição da lei de Moisés. O Novo Testamento não reconhece a abolição da guarda do sábado e também não reconhece a mudança do sábado do quarto mandamento para o primeiro dia da semana. Com Deus não se brinca, amigos. Eva foi tentada para pensar que uma ordem para não comer um simples fruto não era digna de ser obedecida. Contudo, a desobediência dessa simples ordem acarretou em todos os males e desgraças que hoje nós vemos e vivemos neste mundo. Deus é zeloso da sua lei. E Jesus diz que aquele que não guardasse um dos pequeninos mandamentos e dessa forma ensinasse,
seria então considerado mínimo no seu reino, ou seja, indigno de fazer parte dele. O que ele diria então daqueles que pisarem o grande mandamento, que é o memorial do seu poder criador, o qual ele escreveu com o seu próprio dedo, pois ele é o Deus Eu Sou do Sinai? Bom, para aqueles que têm condições de reconhecerem não apenas a autoridade da lei, bem como do sábado, mas preferem confiar nas tradições humanas e papais, as palavras de Cristo serão: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 23. Irmãos, a lei não salva ninguém. O sábado não salva ninguém. Mas a transgressão da lei e a transgressão do sábado condenarão a muitos. Pois somos salvos somente pela graça. Mas somos condenados pela falta das obras, conforme está escrito em Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Bom, que a paz do nosso Deus esteja sobre vocês. Um grande abraço e até a próxima. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus Ainda Não Voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus Ainda Não Voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo.